O Luciano Guimarães, psicólogo, está falando sobre o Setembro Amarelo. E agora eu pergunto para ele, quais as principais causas que levam uma pessoa ao suicídio? Entre os fatores de risco, o maior deles é a presença de algum transtorno mental. Então, os transtornos de humor, como é o caso da depressão, transtornos mentais e comportamentos decorrentes de uso de substâncias psicoativas. Então, por exemplo, o alcoolismo é um grande fator de risco, transtornos de personalidade, a esquizofrenia, a ansiedade, ou quando esses fatores eles se associam uns com os outros. Então, esses são os maiores fatores de risco hoje para o suicídio. Mas também, como você bem ressaltou, essas situações sociodemográficas e psicológicas também são muito fortes, como, por exemplo, a questão do desemprego, que a gente está vivendo de uma forma cada vez mais acentuada em razão da pandemia. O isolamento social é algo que é extremamente pressionador da nossa rigidez mental. Esse isolamento social, a própria pessoa que se isola, como que funciona? A pessoa mora sozinha? Hoje a gente vive uma situação que todos nós, de uma certa forma, tivemos que nos isolar em razão da pandemia, né? Então todos nós fomos pressionados nesse sentido. E o ser humano é um ser social, ele precisa disso. E esse isolamento ele também pode ser causado, por exemplo, no caso dos maiores de 60 anos, por uma ausência de vínculos familiares, uma ausência de amizades, ou pessoas que são abandonadas pela família. E isso acaba impondo a essa pessoa um isolamento. E isso causa ansiedade, causa tristeza. E são fatores que vão levando, às vezes, a uma situação que pode desencadear no suicídio. Se colocar nessa situação de acolher o outro, de ouvir o outro e de perceber alguns indícios quando a pessoa está mal. Porque um dos mitos em relação ao suicídio é que a pessoa que se suicida ela não avisa. Isso não é verdade. A maioria dos casos de suicídio são casos que são planejados, são casos em que a pessoa de alguma forma ela dá algum indício de que ela está com aquele planejamento. Então, Mas existe o suicida silencioso, não? Existe, mas é a menor parcela. A maioria dos suicidas não são silenciosos. Eles sempre, em algum momento, eles avisaram. Ou eles falaram alguma coisa, às vezes não vai falar exatamente, olha, vou me matar. Mas ele vai falar que a vida está insuportável, ele vai falar que está muito difícil, ele vai apresentar sintomas de tristeza, ele vai, às vezes, se isolar. Enfim, tem uma série de comportamentos pelos quais é possível notar que a pessoa está avisando que a vida está se tornando insuportável. E aí é muito importante a presença, né, dos amigos, a presença da família, o apoio que a sociedade pode dar àquela pessoa para ela conseguir sair daquela situação e não criar essa ideação suicida. Então a maioria dos suicídios acontecem de uma forma planejada e onde de alguma forma existe algum tipo de aviso.